Eu quero nesta manhã agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui para aprendermos mais com o Espírito Santo e trazer para todos nós uma palavra a respeito do batismo com o Espírito Santo. É o tema desta mensagem neste dia. E eu louvo a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse santuário, neste lugar, agradecendo de coração ao pastor Cristiano Arcoverde, à reverenda Cátia, ao ministério, à igreja do Senhor, que Deus reservou para este tempo, aqui neste lugar. Também louvando a Deus pela minha família, por estarmos aqui na presença de Deus, para desfrutar dele todas as promessas. Eu sei que nenhuma das promessas de Deus cairá por terra, porque Deus, ele disse: Jeremias, o que é que você vê? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele e não cumpriria? Prometia ele e não daria? Está escrito: de maneira nenhuma. Então, meus irmãos em Cristo, nós temos motivos de sobra para estarmos felizes, satisfeitos, agradecidos, porque temos um Deus que fez os céus, a terra e o mar, a fonte das águas e todos os planetas. Ele é o Todo-Poderoso e Ele, glória a Deus, olha para nós, revela o seu amor e diz: pode contar comigo. Então, se a gente tem esta consciência, a gente pode estar pronto para celebrar em todas as circunstâncias, mesmo que passe pelo fogo. Mas a Bíblia diz: se você passar, ele não vai te queimar. Isso não quer dizer que você vai estar passando pelo fogo todos os dias, o tempo todo. Se passares pelas águas, elas não irão te afogar. Se passares. Você entendeu? O tempo, você já passou. Se passares. Isso quer dizer que você já passou. Você não vai ficar no fogo, você não vai ficar nas águas. Se passares, passou. É como o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Para muitas vidas, esta alegria nunca chega. O romper da manhã não vai raiar. Continua a noite toda no choro, ou todo o tempo é noite, a semana toda, o mês todo, o ano todo. Tem pessoas que estão quantos anos, mas em nome de Jesus, e pelo poder do sangue que foi derramado na cruz, pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a alegria chegou.
O dia raiou. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. E assim como aconteceu, oh glória, com Daniel e aqueles homens que foram jogados, aqueles irmãos, na fornalha de fogo, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça, escute, ficou nas vestes deles, irmãos. Agora, aqueles que jogaram eles, morreram com a temperatura. Oh, glória a Deus. Assim como aconteceu com Daniel, Deus é o mesmo para fazer com você também. Nesta manhã, aleluia, que ela seja marcada como um divisor de almas, de águas, para a sua vida, para a sua família. Eita! Eu falei divisor de almas, né? Só a palavra, né? Quem vai dividir. É apta para definir. Meu Deus eterno. Mas vamos lá, meus irmãos, batismo com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 39. Nós queremos ter como base esse versículo. Veja como é lindo este versículo. Porquanto, 2:39, na King James, diz assim, ó. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o nosso Senhor, Jeová, chamar, Yahvé, chamar. Porquanto a promessa pertence a mim. Diga por gentileza, a promessa pertence a mim. Agora diga ao irmão que está do seu lado, a promessa pertence a você. Pela fé agora, como profetiza de Deus, diga, a promessa pertence aos seus filhos e aos meus filhos. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A promessa pertence a mim. Irmãos, como eu devo me comportar se a promessa pertence a mim? E quem fez a promessa é fiel e pode cumprir. Como eu devo me comportar? A promessa pertence a mim. A promessa pertence às minhas filhas e agora à minha neta. Oh, glória a Deus! E a todos que estão distantes. A promessa pertence a nós. E Deus não estava colocando limites. Deus estava usando o apóstolo Pedro aqui, e dizendo, tenha convicção, tenha certeza, que esta promessa é para você. Mas não basta, não é só para você, esta promessa é também para a sua família. Mas não basta só a família, é também para os distantes. Irmãos em Cristo, o que podemos fazer é tomar posse desta palavra, desta promessa. Amém. E andar e desfrutar de tudo que ela nos proporciona. Nesta história, a Bíblia diz,
Teve alguns acontecimentos na história. O primeiro acontecimento foi o acontecimento da morte vicária de Jesus Cristo, que foi um acontecimento eterno, irmãos. E que aconteceu, mas que os efeitos da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele continua todos os dias, até a eternidade. O outro acontecimento foi o dia de Pentecoste. Foi o que aconteceu lá em Atos, no capítulo 2. Foi ver aqueles discípulos caminhando com Jesus Cristo e vendo Jesus curar cego, fazer paralítico andar, mortos ressuscitarem e receberem este evangelho, que está escrito que o evangelho é poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Então, eles receberam o evangelho, receberam esta unção e ficavam desejosos de executar as mesmas tarefas, os mesmos milagres, maravilhas e sinais que viam Jesus operar. E queriam, desejavam, tomaram a atitude. E Jesus o chamou à parte e disse: fique em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o Espírito Santo. Jesus sabia o desejo dos primeiros cristãos, dos primeiros crentes da igreja primitiva. Mas Jesus teve o cuidado de revesti-los, de fazer com que esta promessa cumpra-se na vida deles. E eles, oh, glória a Deus, desejosos e participantes de tudo que tinha acontecido, que nós não temos tempos de entrar, mas ficaram ali, a Bíblia diz, na igreja, reunidos, e orando, e esperando. Observe que a espera faz parte, que a obediência faz parte. Eles não podiam estar dispersos, apesar de que esse desejo chegou, mas na hora H, e a hora é chegada, oh glória a Deus. A gente não pode ficar em cima do muro, nem corrigir nem dois pensamentos, ou você serve a Deus, ou serve a Satanás, ou você faz a obra de Deus, ou vai deixando a vida lhe levar, mas a vida está levando a muitos não fazendo a obra de Deus. Mas quando chegou o momento de ir para o cenáculo, aqueles discípulos foram para a igreja. Aqueles crentes foram para o cenáculo e ficaram ali. Meus irmãos em Cristo, as Escrituras dizem que de repente, ouviu-se o som de um vento impetuoso. Oh, glória a Deus. Poderoso. O original diz. E este som de um vento impetuoso, a Bíblia diz que ele invadiu, ele encheu toda a casa que eles estavam reunidos. E aí, o que aconteceu?
aqueles crentes que alguns estavam cansados. Alguns estavam cansados de esperar, desanimados. Começaram a falar em outras línguas. A Bíblia diz que é língua como que de fogo. Oh, glória! Conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E eles começaram, oh, glória a Deus. Eu fico imaginando, irmãos, que primeiras línguas estranhas, língua de fogo, foi falada naqueles dias. E o interessante é que naqueles dias ali em Jerusalém, tinha gente de muitas etnias, de muitos países que falavam outras línguas. Mas Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele queria falar com um efeito. Ele queria falar com aquelas pessoas. Irmãos, Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz é com planejamento, é com um projeto. Eu vou ser mais claro, é com uma intenção. Não pense que você está aqui porque você é bonzinho, porque você quer, simplesmente, não. É porque Deus, Ele planejou, mas Ele planejou com um projeto feito, assinado por Ele. Nele, glória a Deus, está escrito o teu nome, a sua, aleluia, a sua condição, e mesmo assim Ele olhou, Ele aceitou, Ele escolheu e planejou para que com você fosse feito exatamente como Ele quer que seja feito. E aqueles discípulos começaram ali a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. As pessoas que estavam em volta ouviam eles falarem na língua nativa de cada um deles. Analise, eu que não sei nem direito falar o português, começar a falar japonês com uma mensagem na língua nativa do Japão, para aquele japonês que está ouvindo ali. Analise. Pense você brasileiro, falando português, falando inglês, ou grego, ou aramaico, ou qualquer outra língua, na língua que o Espírito Santo concedesse que você falasse, sendo uma mensagem específica, para a pessoa que está ouvindo você naquele momento. Foi isso que aconteceu nos dias de Pentecoste. Agora, irmãos, aqueles discípulos que antes, oh glória a Deus, tinham visto Jesus Cristo operar milagres, sinais e maravilhas, eles estavam ali, obedecendo a Deus, mas o chamado estava dentro dele, dentro da alma, dentro do espírito. Eles desejavam. E a Bíblia diz que depois desse tempo dele falarem em outras línguas, de repente, um crente chamado Pedro, a Bíblia diz que ele tomou a palavra, oh glória a Deus, e começou a falar, a responder as perguntas ocultas das mentes e dos corações daqueles que estavam ali. Irmãos em Cristo, e depois que Pedro começou a falar, sabe o que é que aconteceu? Quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. O que isso me diz é que depois que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, houve uma mudança radical na vida de Pedro. Pedro, que era um cara ignorante, era indouto. Pedro, que era um cara de pavio curto, não deixava nada sem resposta, nada de graça. Depois que foi batizado com o Espírito Santo, ele se levantou
e começou a explicar, oh glória a Deus, o que tinha acontecido. E enquanto ele explicava, o Espírito Santo trabalhava, oh glória a Deus, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Mas isso aconteceu somente com Pedro? Não. Isso aconteceu com Pedro e com muita gente, mas nesta manhã, Deus está dizendo que vai acontecer com você. Está no plano de Deus, na vontade de Deus, no projeto de Deus, de acontecer com você. Mas irmão Hinaldo, eu não fiz teologia, eu não sei pregar, eu não fiz o rema, ainda, mas tenho oportunidade de fazer. Pode ser que nesse instante você consiga até enumerar a falta de condição, a sua incapacidade. Mas isso não é novidade, porque quando Deus chamou Moisés, ele também mostrou a incapacidade. E ainda disse que era gago, e Deus disse: quem fez a língua do homem? O que eu quero dizer, oh glória a Deus, é que a promessa é sua, e você vai tomar posse dela em nome de Jesus. E você, de posse desta promessa, se você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, salvou a sua vida do inferno, da miséria, da falta e das doenças, você também crê que Jesus mandou o Espírito Santo, oh glória a Deus, aleluia, porque aqui na terra os homens batizam com água, os homens de Deus batizam com água para o arrependimento, mas só Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas irmãos, Jesus batiza com o Espírito Santo com um objetivo. Quantas pessoas estão batizadas com o Espírito Santo e parece que nada aconteceu? O exemplo de Pedro, na mesma hora, no mesmo instante, ele se levantou e ganhou 3.000 almas. E você? E você? Eu quero, por gentileza, coloca de novo. Veja que é interessante. Atos 2, o 38, veja o que é que diz. Orientou-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa, oh glória a Deus, pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o nosso Senhor chamar. Você toma posse da promessa, você ainda tem o poder de dar aos vossos filhos, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Deixa eu dizer a você, oh glória a Deus, vai receber filhos de Deus, oh glória a Deus. Você, mais claro, você vai ter filhos, oh glória a Deus. E para todos quando nosso Senhor chamar. Agora escute, Deus, para chamar pessoas, Ele vai usar os anjos, Ele vai usar os querubins, os serafins, os arcanjos. Então, oh glória a Deus, levante a sua mão e diga assim: Deus vai me usar. Diga: Deus vai me usar para chamar pessoas, famílias,
Irmãos em Cristo, a coisa é muito séria. Deus quer usar você para chamar muitas vidas. E Ele não quer usar você desprovido, despreparado, despreparada. Ele reveste você. Ele dará a você tudo o que você precisa para você fazer um trabalho com excelência. Para você apenas falar a paz do Senhor. E a paz que excede todo entendimento, entrar na mente, descer para o coração e ficar ali trabalhando. E a pessoa dizer, rapaz, Luiz André chegou e disse somente a paz do Senhor, mas eu estou sentindo esta paz. No entanto, a única coisa que a gente tem que fazer é se disponibilizar. Vamos ler João, Evangelho segundo escreveu São João. O capítulo 16 e o versículo 13. 16 e 13. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16 e versículo 13. Diz assim: a bendita e poderosa palavra do Senhor. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Vê o versículo 14. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Oh, glória a Deus. O versículo 15, tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Depois do batismo com o Espírito Santo, você tem um guia, alguém que vai dirigir você, que vai informar a você, que vai revelar a você. Você lembra de Jeremias 33 e 3? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandiosas, inacessíveis, que você não sabe. Aqui, Jesus Cristo está confirmando que depois do batismo, você tem alguém que é onisciente, onipresente e onipotente, e vai estar assim com você, oh glória a Deus, para informar a você, para dirigir a você, para dizer o caminho melhor, a decisão melhor. Oh glória a Deus. Só que tem algo mais ainda, oh glória. Aí Jesus disse, ó, tudo é meu. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Você quer saber as coisas do céu? Você quer saber, olha para aí, das coisas futuras, do que vai acontecer? Irmãos, tem gente aí pagando muito caro, sabia disso? Buscando conhecimentos. E se for buscar o conhecimento de maneira certa, não é errado pagar caro para estudar, para buscar conhecimento, para entrar em imersões, né? Não é errado.
Agora, tem pessoas que de maneira errada, enganado pelo diabo, vai buscar conhecimento das coisas futuras. Meu Deus eterno. Enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, tem o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, mas hoje se move aqui na igreja, nas nossas vidas, no nosso coração. Ele deseja, irmãos, informar, revelar, trazer para você o que vai acontecer ainda. E a Bíblia diz que Deus não faz nada. Oh, glória a Deus! Eu fico contente demais. Deus não faz nada sem antes falar com os seus servos. Irmãos, nós temos aqui o que é que você está fazendo com a sua Bíblia. Ele dará, Ele concederá, Ele revelará a você. Diga, Ele revela a mim. Ele revela a mim. Ele revela a mim. Ele revela. Fizeram uma pergunta, perguntando o que era preciso para ser lembrado. E cada um que respondeu uma coisa, final disseram que quem não é visto não é lembrado. Mas a resposta final é que seja amigo do Espírito Santo, que você torna-se inesquecível. Oh, glória a Deus, Ele, o Espírito Santo, revelará. Ele guiará você. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Veja o que acontece com uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. A tradução no original diz, eu o darei da mesma espécie. O 17. E eu rogarei ao Pai, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Olha, escuta, o mundo não conhece. Oh, glória a Deus. O mundo não o vê e nem o conhece. Agora diga eu. Está fraco, está fraco. Diga eu. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Você conhece por quê? Vá. Você conhece por quê? Por quê? Porque Ele vive comigo. Irmãos, você sabia que tem pessoas que vivem com a outra pessoa e não conhece? Você sabia disso? Às vezes é minha esposa de 30 e poucos anos, né? 33, né? 32 anos, e não sabe ainda disso. Mas eu sei. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte. Você repetiu várias vezes que conhece. Não foi? Você disse que conhece. Por quê? Porque Ele vive com você. O que é que você tem feito com o Espírito Santo que vive com você? O que é que você tem dito com quem vive com você? O que você tem conversado?
o que você tem tratado, o que você tem oferecido, o que você tem ofertado a quem vive com você. Irmãos, o Espírito Santo, infelizmente, é uma das pessoas mais ignoradas da igreja. Vocês sabiam disso? Tem pessoas que se dedicam a Ele, ou dizem se dedicar a Ele, e não tem um momento a sós com Ele. Momento de qualidade, tempo de qualidade com Ele. E quando decide ter, chega, olha, Espírito Santo, tchau, vamos embora. E o Espírito Santo, para aí, eu quero falar com você. E chega o Espírito Santo, me dá isso, me dá aquilo, ó, faz assim. E o Espírito Santo, para aí, eu quero falar, deixa eu lhe explicar. E a pessoa não dá ouvido e vai-se embora, e ignora o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Ele vive comigo, Ele vive conosco, Ele é Deus. Em nome de Jesus, a partir de hoje, por favor, reserve um tempo para estar com Ele, para amá-lo, para ouvi-lo. Não ignore, porque Ele é uma pessoa, e é uma pessoa que tem, oh glória a Deus, sentimentos, emoções. Ele se entristece, Ele fala. 2 Samuel capítulo 23 e versículo 2. Vamos ler. O Espírito Santo fala. E Ele quer falar com você. Ele quer ser ouvido. Segunda Samuel capítulo 23 e o versículo 2. Veja o que é que diz. Oh, glória a Deus. O Espírito, Ele fala. E veja como Ele falou. Lá em 2 Samuel, no capítulo 23 e versículo 2. Consegue aí? Isso. 2 Samuel 23 e 2. O Espírito de Yahvé falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Espírito de Yahvé falou por meu intermédio. O Espírito de Yahvé quer falar por seu intermédio. Mas antes dele falar por seu intermédio, ele quer falar com você. Porque tem pessoas, irmãos, que querem está falando o tempo todo, usa-me Deus, mas não escuta o que Deus fala com ele. Tem pessoas que querem estarem aqui no altar pregando, mas não escuta o que o Espírito de Yahvé está falando com ele. Você precisa parar. Dá ouvido ao Espírito Santo, ouvi-lo, compartilhar com Ele, e deixar que Ele compartilhe com você. O Espírito Santo fala, oh glória a Deus, Ele se entristece, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30, Efésios capítulo 4 e versículo 30, diz assim:
4:30 de Efésios diz assim, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo também se entristece. E aí, você está fazendo o quê? Agora ele também se alegra, e nós queremos. Ele também se alegra. Atos capítulo 13 e versículo 52. Atos capítulo 13 e versículo 52. Veja o que é que diz. Atos 13 e 52 diz assim, ó. Glória a Deus. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. A alegria plena é no Espírito. Mas muito, meu irmão, está chegando Natal e eu quero me alegrar com a minha família. Não tem nada de errado nisso. Você pode se alegrar, mas pode ser melhor. Pode, oh glória a Deus, você, oh glória a Deus, viver pleno de alegria e do Espírito Santo. E uma coisa interessante, analisando este versículo, é que esta alegria, que é do Espírito e que você desfruta dela, ela pega, eu vou usar essa expressão, em quem perto de você chegar. Você sabia disso? O irmão, ele vinha de ônibus, estava ali, vindo de ônibus, e Deus operou o milagre, e ele começou a se alegrar no Espírito, e começou a falar em outras línguas, e não conseguia segurar, e o povo via, e começou a incomodar alguns, e o irmão lá olhava, o olho brilhava, e saía, na vassoura, barra, e o povo começou a ficar incomodado, se afastar, e dizer, para com isso. Quando um disse, para com isso, o outro estava lá na frente, começou, outro atrás começou, ele disse, eita, essa coisa pega, misericórdia. Deus começou a batizar dentro do ônibus, em nome de Jesus. Saiba, tenha consciência que a alegria plena é no Espírito, e você que foi batizado com o Espírito Santo, você é um vaso de Deus, é um vaso de honra. Você que é batizado com o Espírito Santo, você é um canal desobstruído dos céus à terra. Oh glória a Deus! Você que é batizado com o Espírito Santo, você é a resposta de Deus para muitas famílias. Por gentileza, se posicione. Aleluia. Agora, pessoas, irmãos, que se dizem batizados com o Espírito Santo, aqui nessa igreja não tem não, mas estão aí, sem fazer a obra do Espírito Santo. Irmão, tem muita coisa ainda para a gente continuar, mas o tempo não dá. E eu quero saber se aqui tem pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Porque se você crê que Jesus salvou você, você crê que Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Irmãos, esta igreja que começou, a igreja primitiva, com aquela palavra de Pedro, ela continua até hoje. Só porque Jesus batiza com o Espírito Santo. Você sabia disso? Sabia disso? E ele não
ele não deixa de batizar. E quando há levante do inferno para impedir que houve, ensinando uma mensagem contrária, que o batismo com o Espírito Santo não é para os nossos dias, falar em outras línguas não é para os nossos dias, e muitos adentraram por esta doutrina do inferno, houve um silêncio na terra, mas Deus providenciou meios, oh glória a Deus, e fez, aleluia, acontecerem avivamentos, como na rua Azusa, que foi estendido para todo o mundo. E nesta manhã eu quero profetizar que em nome de Jesus começa aqui em Recife, Campo Grande, e vai se estender para este bairro, vai se estender para esta cidade, vai se estender para esse estado, para esse país e para todos os países, irmãos. Porque você crê, porque você se coloca à disposição de Deus. O meu tempo acabou. Vamos ficar de pé. E eu quero orar por você. Pai bendito, Deus de amor, em nome de Jesus, e pelo poder do sangue derramado na cruz, muito obrigado. Oh, por nos batizar com o teu Espírito e nos fazer, Senhor, prosperar, crendo que você é o batizador, oh glória a Deus, e quer usar as nossas vidas para batizar a muitos com o teu Espírito e cumprir o teu chamado na terra dos viventes. Amém.